Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar no mundo do talento e do carisma. É isso aí, Hugo, como é conhecido no Clifton Strengths. Antes de começar, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a Kenshin Coaching. Fundada pelo Calabilu. É isso aí, pelo Calabelo, o ninja dos pontos fortes. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um especialista em Clifton Strengths. Preparado para desvendar os mistérios do carisma. Com certeza. É um tema que me empolga bastante. A pesquisa da Gallup ao longo de décadas identificou o carisma como um talento natural. Ele faz parte do domínio de influência ao lado de outros talentos como comunicação. Mas vai muito além de simplesmente falar bem. Nos materiais me chamou a atenção a descrição da atração que as pessoas com carisma forte sentem por estranhos. É. Eles se energizam com novas pessoas em vez de se sentirem intimidados. É quase como se vissem cada novo rosto como uma porta para um novo mundo. Exatamente. Essa é a essência do carisma. Um desejo genuíno de conectar-se com os outros. É daí que vem o ímpeto de aprender nomes, descobrir interesses em comum, construir pontes entre diferentes mundos. Lembra daquela frase, não existem estranhos, apenas amigos que você ainda não conheceu? É a personificação do carisma. E a Kenshin Coaching dá dicas bem práticas de como usar essa energia a nosso favor. Manter contato com a rede, pelo menos uma vez por mês participar de organizações ou fazer trabalho voluntário. Eles até sugerem criar um índice com nomes e detalhes dos contatos para nunca esquecer de ninguém. Sim, é como turbinar a memória para nomes e informações. Mas cuidado para não virar um arquivo ambulante, hein? A ideia é usar essa ferramenta para nutrir conexões autênticas. E falando em conexões a Kenshin, também sugere algo interessante. Formar parcerias com pessoas com talentos complementares, como relacionamento e empatia. Uhum. Imagino que essa combinação potencializa o impacto do carisma. O que você acha? Com certeza. É como ter um super time da conexão humana, cada um com seu superpoder. E já que falamos em times como o carisma se manifesta na liderança, a Gallup destaca que líderes com carisma forte têm uma presença magnética e inspiradora. É verdade. Eles conseguem criar um ambiente de colaboração genuína, quebrando barreiras e incentivando o reconhecimento entre as pessoas. Seriam como um imã que une as peças do quebra-cabeça, criando uma imagem unificada. Mas como todo talento, é preciso usá-lo com sabedoria. Afinal, nem todo mundo se sente confortável com a mesma intensidade de interação. Exato. É preciso ter sensibilidade para perceber o ritmo de cada um sem atropelar as individualidades. Um gerente com carisma forte que escolheu ser recepcionista para usar seu talento em benefício da equipe. Olha só. Ele adaptou o ambiente de trabalho para potencializar seus pontos fortes. Que sacada! A também reforça a importância de reconhecer e usar o carisma como um trunfo. Ela faz uma distinção interessante entre inteligência social e as formas mais tradicionais de inteligência. O que nos leva a questionar: qual o valor da inteligência social nos dias de hoje? Você já parou para pensar nisso? Interessante. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Mas faz sentido, né? Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde a capacidade de construir e navegar relacionamentos pode ser a chave para o sucesso. Mas alguns podem achar que o carisma é superficial, focado apenas em agradar os outros. O carisma genuíno se baseia no interesse real pelas pessoas. É sobre acolher o outro de coração aberto e cultivar emoções positivas. É sobre construir conexões autênticas e impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. E se a gente imaginar um mundo sem essa energia do carisma? Sem a receptividade e o entusiasmo em conectar a alegria de um olá genuíno, como seria? Que pergunta? Seria um mundo mais frio e impessoal com menos brilho, a chama da conexão humana estaria mais fraca? Mas e para você? Como o carisma se manifesta na sua vida? Como você usa esse talento para criar um ambiente positivo para si e para os outros? Ótima pergunta. Fica essa reflexão para você que nos acompanha. E já que estamos falando em reflexões, que tal a gente explorar um pouco mais a fundo como o carisma se manifesta em diferentes personalidades? Às vezes ele é exuberante e extrovertido, mas em outros casos pode ser mais discreto e estratégico. O que você acha? É verdade, nem todo mundo com carisma forte é o centro das atenções. Vamos desvendar esses mistérios na próxima parte do nosso Deep Dive. É fascinante como o carisma se adapta a diferentes estilos, né? Lembro do Will Rogers, humorista americano do início do século XX. Ele era mestre em conectar-se com as pessoas. Ah, sim. Tinha uma frase famosa: eu nunca conheci um homem de quem eu não gostasse. Nossa, que frase poderosa! Parece que ele realmente personificava essa abertura para o outro, essa capacidade de enxergar o potencial de conexão em cada pessoa. Exatamente. E é essa genuinidade que cativa as pessoas. É como se a pessoa com carisma dissesse: ei, você é interessante. Vamos conversar, vamos nos conhecer melhor. E essa atitude naturalmente desperta o interesse e a simpatia do outro. É verdade.
É como se o carisma abrisse portas para conversas autênticas, criando um ambiente de acolhimento e receptividade. Me lembro de um exemplo de uma jovem com carisma forte que adorava circular em eventos sociais, conversando com todos, sempre esbanjando simpatia e energia. Isso é legal. É a imagem da pessoa que magnetiza o ambiente, atraindo as pessoas com sua energia contagiante. E essa força do carisma pode ser vista em vários contextos, desde o ambiente de trabalho até as relações pessoais. Imagina uma pessoa com carisma forte entrando em uma sala cheia de gente. Ela tem o poder de transformar a atmosfera quebrando o gelo e criando um clima mais leve e descontraído. Verdade. E essa capacidade de conectar é essencial, principalmente em situações em que as pessoas se sentem tensas ou inseguras. Mas como você mencionou antes, o carisma não se manifesta apenas na extroversão. O exemplo de uma professora que expressava seu carisma de forma mais discreta através de um olhar acolhedor e um sorriso gentil, transmitindo aos alunos a mensagem: eu me importo com vocês. Exatamente, o carisma pode ser um abraço caloroso ou um olhar que diz, estou aqui para você. E às vezes ele se manifesta na persistência em construir um relacionamento mesmo quando a resposta inicial não é tão receptiva. É como se a pessoa com carisma dissesse, eu sei que você pode estar tendo um dia difícil, mas eu quero te conhecer melhor. A força da gentileza persistente. Essa combinação de persistência com autenticidade pode ser a chave para abrir corações. Mas em um mundo cada vez mais digital, será que ainda valorizamos a conexão humana? O carisma ainda é relevante. Com certeza. Em um mundo cada vez mais impessoal, o carisma se torna ainda mais precioso. Ele nos reconecta com a nossa humanidade, com a beleza das relações genuínas. Ele nos lembra que por trás das telas existem pessoas reais com histórias para compartilhar. E você que está nos acompanhando neste Deep Dive já parou para pensar como o carisma se manifesta na sua vida? Quais são suas formas de conectar-se com as pessoas e criar um impacto positivo? Que tal aproveitarmos este momento para uma breve reflexão? Feche os olhos por um instante e pense. Em que momentos você se sente mais carismático? Quais são seus superpoderes de conexão? Permita-se mergulhar nessa jornada de autodescoberta e reconhecer a força do carisma dentro de você. Ele está aí pronto para ser despertado. E na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar como o carisma se conecta com outros talentos, criando combinações poderosas que impulsionam o sucesso e a realização pessoal. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo no universo fascinante do carisma. Retomando nossa conversa sobre carisma, eu lembrei de um líder. Ele tinha carisma como seu sexto talento mais forte, mas era descrito como calmo, tranquilo, até um pouco reservado. Seus colegas o achavam sem graça, sem energia, bem diferente da imagem tradicional do líder carismático. Interessante. Como esse líder usava seu carisma, então? Ele conseguia influenciar as pessoas mesmo sem ser o centro das atenções. Exatamente. Ele tinha um estilo de carisma mais estratégico. Usava sua inteligência social e poder de persuasão para construir confiança e respeito, criando laços fortes e duradouros. Não era uma questão de seduzir a equipe, mas de inspirar, pelo exemplo, uma competência. É como se ele liderasse com a força da sua presença, e não apenas com a força das palavras. Mas para entender melhor, a gente precisa saber mais sobre seu perfil completo certo. Quais outros talentos influenciavam seu estilo de liderança? Além do carisma, ele tinha realização, organização, responsabilidade, maximização e analítico. Nossa. Percebe a combinação. Talentos de execução focados em transformar ideias em ações e talentos de pensamento estratégico voltados para análise e busca por excelência. Então ele unia a capacidade de conectar-se com as pessoas ao ímpeto de realizar, organizar e planejar. Uma mistura poderosa que tornava um líder completo e eficaz. Sem dúvida. Ele inspirava confiança, não apenas por sua gentileza e receptividade, mas também por sua competência, organização e visão estratégica. Mostrava que era possível ser carismático sem abrir mão da seriedade e do profissionalismo. É uma lição importante para quem pensa que carisma é sinônimo de superficialidade. O carisma genuíno pode manifestar de diversas formas, e quando aliado a outros talentos, se torna uma ferramenta poderosa para alcançar resultados extraordinários. E o mais legal é que o carisma não é um talento exclusivo para líderes ou pessoas em posições de destaque. Todos nós podemos desenvolver essa capacidade de conectar-se com os outros de forma autêntica e positiva. É verdade. Às vezes um simples gesto de gentileza, um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento podem ter um impacto enorme na vida de alguém. Podemos usar nosso carisma para criar um ambiente mais acolhedor e humano tanto no trabalho quanto em nossas relações pessoais. E para quem quer se aprofundar no autoconhecimento, descobrir seus talentos e aprender a usá-los para alcançar seu potencial máximo individualmente ou em equipe, a Kenshin Coaching é o lugar certo. Acesse www.kenshin.com.br e agende agora uma conversa sem compromisso com o Caleb Lu, o ninja dos pontos fortes. Ele te guiará em uma jornada de desenvolvimento com foco nos seus pontos fortes. Esperamos que você tenha gostado do nosso Deep Dive sobre carisma. Até a próxima.